Espero que todos aí estejam bem. Começando mais um videocast sem contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Toda semana a gente está aqui, hein? Eu sou Linda Carvalho e a gente está aqui para compartilhar com você mais um conteúdo para você cuidar mais da sua saúde e ter mais qualidade de vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre fibromialgia, uma condição crônica que requer um diagnóstico preciso para justamente buscar um tratamento correto para se viver com mais qualidade. Essa doença, ela tem a dor como o principal sintoma. E essa dor pode ser em várias partes do corpo ou em áreas específicas, como membros, como pescoço. E a fibromialgia afeta pelo menos 3% da população brasileira, isso segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. E olha só, as mulheres são as que mais sofrem com essa condição. Vamos entender todos esses aspectos hoje com dois especialistas aqui. Nós estamos recebendo a doutora Sandra Batista, reumatologista. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui conosco também o doutor Vitor Egito, ele que é anestesiologista. Seja bem-vindo também. Pela primeira vez, ambos aqui no nosso videocast. Então, sejam ainda mais bem-vindos, né? Espero que seja a primeira oportunidade de muitas outras que vamos estar aqui compartilhando informações. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só lembrar você que está aí nos assistindo, os nossos canais, onde você encontra os nossos conteúdos. É o seguinte, hein? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, no canal da Unimed João Pessoa aqui no YouTube, se inscreve para você poder receber a notificação toda vez que tiver episódio novo, que é conteúdo riquíssimo, de graça, para você cuidar da sua saúde, tá bom? Aproveita para encaminhar esse episódio para a turma aí da família, para os amigos, enfim. Nós também estamos no Spotify, nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br /sem contraindicação. E também você pode trocar uma ideia com a gente no nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, tá bom? Voltando aqui, vamos começar a nossa conversa. Doutora Sandra, um dos desafios aí da fibromialgia é o diagnóstico. Às vezes o paciente passa por vários especialistas até ter o resultado correto. Então, para começar, explica para a gente o que é a fibromialgia. Isso. A fibromialgia é, na verdade, uma síndrome, porque ela é um conjunto de sintomas, né? Então, ela é mais compreendida como sendo uma síndrome de hipersensibilidade central. Para traduzir melhor isso, seria um conjunto de sintomas que incluem a dor difusa, Certo. inclui a fadiga, que é algo que o paciente com fibromialgia sente bastante, né? A fadiga, a dor difusa, a alodinia ou alodínia, que seria uma sensibilidade extrema aos mínimos toques, ou ainda uma amplificação dolorosa, uma hiperreatividade à dor, que seria uma dor intensa ao mínimo estímulo. Uhum. Então, seriam conceitos desse tipo. E um distúrbio do sono. Então, essas alterações são básicas para a gente dizer que o paciente tem uma síndrome fibromialgica. Só que ele tem ainda outros sintomas, porque ele tem percepções desse quadro de dor de diferentes maneiras. Então, ele tem sensação de agulhadas, sensação de queimor, sensação de prurido, de edema. Então, a percepção do sintoma é muito própria do paciente, né? A maneira como ele sente aquele distúrbio que é entendido como uma hipersensibilidade central do sistema nervoso central, né? Então, acompanhando essa síndrome fibromialgica, muitas vezes você vai encontrar outras síndromes de hipersensibilidade central, como, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, o bruxismo, a dismenorreia, a enxaqueca, a cefaleia tensional. Então, são outras síndromes, e existem várias outras, com a síndrome do intestino irritável, que estão relacionadas com essa sensibilização central e podem vir acompanhando a fibromialgia. Então, realmente, é uma síndrome bastante complexa, né? E o paciente precisa conhecer os seus sintomas, é uma das bases, hoje nós vamos falar mais na frente, né, Vitor, sobre o tratamento, mas é uma das bases do tratamento, o princípio de tudo, digamos, é a educação do paciente. É ele conhecer o seu problema, para que ele não saia de médico em médico com os exames
abaixo do braço, que ele não vai ter exames que façam o seu diagnóstico, mas realmente é um diagnóstico que é eminentemente clínico, Certo. né? E às vezes o paciente não compreende isso e se desespera, e é fundamental que ele compreenda, para que ele não se desespere, né? Não tem um exame que dê esse diagnóstico, mas tem uma abordagem clínica que deve ser a melhor possível. E por ser tão complexa assim, a fibromialgia, por isso que essa condição ela é tão difícil de se diagnosticar? Sim, sim, é difícil por quê? Porque às vezes o paciente não procura o especialista, né, que compreende o seu diagnóstico. Às vezes ele desiste, né? Desiste de procurar ajuda, porque ele acha que é tão difícil, ele começa a ter preconceito consigo mesmo, a se desesperar porque não encontra uma solução, então ele vai e abandona o médico, abandona o tratamento, às vezes tem até o estigma, né? Assim, há um preconceito, fibromialgia, isso, aquilo, a pessoa tem distúrbio emocional, psíquico, não é nada disso. Então, ele tem que entender que ele tem uma síndrome que é complexa, mas que não é que ele esteja inventando, não é que ele está criando, não é um distúrbio psicológico, é algo real e que precisa de acompanhamento, tratamento e, enfim, e adesão, né? Doutor Vitor, pois E não. uma característica muito importante é entender que é um diagnóstico de exclusão, né? A gente entender que a gente tem que tirar várias doenças para a gente chegar na fibromialgia. A gente tem que tirar doenças da tireoide, doenças psiquiátricas, doenças de hipovitaminose, para só assim a gente dizer que aquele paciente tem fibromialgia, até porque não existe, como a Sandra bem mencionou, não existe um exame que a gente faça alguma agente, algum reagente que diga, não, você tem fibromialgia. Não existe isso. Não existe. O diagnóstico é eminentemente clínico e de exclusão. A gente tira outras doenças, descarta outras, para dizer, não, esse paciente tem fibromialgia. Mas a fibromialgia, ela tem características próprias ou não? Vai nessa eliminação, eliminou. Tem o que a gente chama de critérios, né? Tá. Primeiro a gente elimina algumas, porque desenvolvem sintomas bem semelhantes à da fibromialgia. Certo. Depois, excluídas essas hipóteses, a gente chega na fibromialgia que se baseia em critérios. Como o Sandra já bem mencionou, tem o critério da dor difusa, tem o critério do sono não reparador, tem o critério da fadiga ao final do dia e tem o critério das alterações cognitivas, que são aquelas perda de memória constante, entre outras. Dependendo do caso, a gente fecha assim no diagnóstico de fibromialgia. Pois não. O distúrbio cognitivo é algo muito presente, né? Faz parte intrinsecamente desse processo de fibromialgia, dessa síndrome fibromialgica. E assim, muitas vezes, pegando também o que você falou, é importante a gente lembrar que ela pode vir associada a outras condições clínicas. Isso. Por exemplo, na reumatologia. É muito comum a gente ver fibromialgia no paciente que tem lúpus, fibromialgia no paciente que tem artrite reumatoide. Então, às vezes, ela não é completamente excluída, ela é associada, né? Ela está por ali. Então, porque, por várias razões, né? Existe essa necessidade também de fazer outros diagnósticos que estejam correlatos, né? Tanto que existe tanto a fibromialgia primária e a secundária, né? Sim. Por exemplo, tem pacientes que desenvolvem depressão e a manifestação daquela depressão é de dores generalizadas no corpo, que a gente chega como se fosse uma fibromialgia-like, mas que a gente tem que tratar fundamentalmente a depressão. Sim. Entendeu? Falando em dor, né? Essas dores, elas podem ser no corpo todo, elas podem ser isoladas. Por que ela acontece? Existe uma sensibilidade central, como a Sandra já mencionou. Existe a fisiopatologia da fibromialgia, que se baseia principalmente em alterações neuroendócrinas e essa hipersensibilidade central. Fora o distúrbio do neuroeixo que a gente tem no organismo, que é hipófise adrenal. Então, essas disfunções juntas, não tem uma certa... Não, a gente não diz. São muito bem estudadas, mas não tem uma certa que diga, não, o paciente tem alteração disso que causa aquilo. Não, tem múltiplas hipóteses de alterações que juntas a gente caracterizaria um paciente com fibromialgia. Então, é assim que se baseia o diagnóstico em si. Mas é uma doença muito estudada ainda, uma síndrome muito estudada, justamente porque não tem aquele diagnóstico muito bem definido com base no exame específico.
Hoje eu estava até lendo alguma coisa sobre a fibro, né? Relendo algumas coisas e eu vi uma definição interessante que seria até aceita por a comunidade científica hoje também, que é uma forma diferente de você reagir a condições de estresse, né? Então, porque essa forma de reagir a condições de estresse passa justamente pelo que você falou, né? Pelo neuroeixo, por Isso. a sensibilização central. Então, é como se o paciente com fibromialgia, ele fosse minimamente reativo. Ele está sempre em situação de perigo para ele, né? Os seus estressores internos e externos. Ele tem uma autorreatividade muito intensa. E isso foi demonstrado em modelos animais, né? Então, não é algo que assim, uma percepção alheia, é algo que tem uma fundamentação científica. Entendeu? Pra dizer isso. E é por isso que a gente disse que o paciente com fibromialgia é um paciente inflamado crônico. É como se fosse um paciente completamente inflamado do corpo inteiro, da cabeça, do pelo da cabeça aos pés. Tudo dói. Então, a gente chama que ele se trata de um paciente completamente inflamado. Nossa. Então, por isso que a gente vai chegar na parte do tratamento e a parte da terapia, desde uma alimentação saudável, desde a atividade física, é de fundamental e são pilares no tratamento desses pacientes. E é um problema hereditário, não? Não. Não tem nada a ver. Quais são os fatores de risco que tem? Olha, não é hereditário, Isso. mas existe um ponto genético, uma herança genética, conceitos, né, de genética e de epigenética que influenciam, sim, na gênese, no surgimento da fibromialgia. Mas é tido também por esses estudos mais recentes que o paciente com fibromialgia ele teria uma situação genética favorável, mas ele é exposto a fatores estressantes, né? Isso, os ambientais. Os fatores ambientais. Então, aí como ele tem naturalmente, a pessoa, o indivíduo com fibromialgia, cada um individualizado, né? Ele tem uma forma diferente de reagir ao estresse, então esse estresse funcionaria como um gatilho para surgir isso aí. Esse estresse pode ser um estresse crônico ou um estresse agudo, um trauma psicológico, entendeu? Então, seriam ideias, né, a respeito do surgimento Existe até a hipótese de um trauma na infância que levou o paciente X a desenvolver aquele quadro. Ou seja, quando a gente fala hereditário, eu estou querendo dizer que não passa de pai para filho. O fato de meu pai e minha mãe ter não significa que eu vou ter, ou aumenta a minha chance. Mas claro que existe fatores, uma genética intrínseca de predisposição ambiental, vamos dizer assim. E ela pode afetar qualquer pessoa. Mas, há algum motivo, eu comecei aqui o videocast hoje falando sobre os dados, né? 3% da população. Exatamente, segundo o 2 a Ministério da 6%. Saúde, né? E as 7 mulheres? vezes mais comum em mulheres, 7 vezes. Existe algum motivo para isso? Pode falar. Para esse brinde? Pois é. A questão hormonal é muito importante e influenciadora nesse aspecto, né? Desde os hormônios que são muito mais presentes na qualidade de vida, no dia a dia das mulheres, Sim. que predispõem elas a apresentarem essa vulnerabilidade, vamos dizer, da predição do ambiente, entendeu? Dos estresses. A volatilidade dos hormônios femininos que menstruam e surge novo, predispõe a mulher a ser mais instável e ser mais vulnerável às alterações ambientais, de estresse. Então, tem essa hipótese também. Mas não é nada justifica, não, a mulher tem mais por causa disso, não. Sim. Nesse campo, existe ainda muita coisa a se estudar, né? Nessa questão hormonal aí. Mas, assim, é fato que a fibromialgia acontece em qualquer idade, inclusive nas crianças, nos adolescentes, nos homens, nas mulheres, com prevalência maior, sem dúvida, nas mulheres. E aí é que tem muitas dúvidas, né, em relação ao porquê das mulheres. Mas, indo nessa linha nova de pesquisa e de anomalias, né, Tem até outra que eu vou falar. Receptores, né, nociceptivos, que aí entra mais na fisiopatologia, na neurologia em si. Isso. Então, talvez essas mulheres teriam uma predisposição maior por ter alterações nesses receptores, né, neuroendógenos. E
E aí seriam facilitadoras, essa forma de reagir seria facilitadora do quadro da fibromialgia. Bem como as mulheres parecem que são mais sensíveis, talvez mesmo por essas alterações endógenas, né? São mais sensíveis aos fatores estressantes, né? Então, isso é Isso. fato. Também tem a questão que alguns colegas defendem, não é uma coisa certa, mas que a fibromialgia se comporta como uma doença autoimune. Não estou dizendo que é uma doença autoimune, mas se comporta como. E as próprias doenças autoimunes são bem mais prevalentes, em sua maioria, em mulheres. Então tem essa relação também que justifica ela ser um pouco mais presente em mulheres. Pois não. Eu vou entrar um pouco nessa história, porque aí Sua chegou área na mais, minha né? área. Pois não. É importante a gente conceituar bem isso, porque a fibromialgia, às vezes, é muito mal compreendida, né? E, Exatamente. assim, ela não é, de fato, uma doença autoimune, porque não existem... Isso, o marcador. Não existe marcadores, mas porque também não existe uma ativação da produção de autoanticorpos. Então, não existem autoanticorpos na fibromialgia. Então, se não existem Não se autoanticorpos, ela considera não é autoimune, uma exatamente. doença autoimune. O sistema imune, ele está envolvido na fisiopatogenia da doença, na gênese da doença, mas de uma forma assim, ele reage, entendeu? Mas ele não produz autoanticorpos suficientes para você dizer que é uma doença autoimune. Não há produção, estímulo à produção de anticorpos. Há apenas uma sensibilização do sistema imune, não nada de autoimune. O sistema imune, ele é sensibilizado. Isso. E daí podem, alguns pacientes, tem um percentual também de pacientes, que pode desenvolver algumas alterações inflamatórias mediante essa sensibilização do sistema imune, entendeu? Como Então, consequência, seu intestino irritável, por exemplo. Isso, não é uma coisa assim generalizada, porque... E por isso que os pacientes respondem de formas diferentes a estímulos diferentes. Porque, na verdade, tudo se baseia de forma individual. Cada um tem a sua fibromialgia. Isso. Né? Tem várias Então é isso, modalidades. várias modalidades. Eu ouvi aqui que vocês falaram muito na questão do estresse, de traumas emocionais. E aí eu pergunto a vocês, pessoas mais fragilizadas emocionalmente, né? Elas podem desenvolver... Eu considero que é o maior gatilho, com certeza. É o maior gatilho disparado para crises, inclusive, de fibromialgia. É o estresse. É o paciente ter aquela alteração emocional muito grande por algum motivo que desenvolveu essa crise de fibromialgia mesmo. Nessa busca, né, pelo diagnóstico das dores, né, causadas pela fibromialgia, o paciente também passa por uma avaliação de funcionamento do intestino. E aí eu pergunto, doutora Sandra, qual a relação da doença, né, da fibromialgia e do funcionamento intestinal? É bem complexo para a gente explicar, mas Pra eu vou explicar, tentar porque de uma tem que maneira mais explicar pra simples. quem tá do lado de fora entender, Vou né? tentar explicar da maneira mais simples. Então, hoje se conhece a relação da microbiota intestinal com justamente o sistema imune e a inflamação. Existe uma relação bem forte dessa microbiota intestinal, que é justamente as bactérias que estão no intestino, enfim. E baseando-se nessa ideia da microbiota intestinal influenciar os processos inflamatórios, é que a gente recomenda que o paciente, por exemplo, no seu tratamento, exclua dietas com excesso de carboidratos, entendeu? Dietas ditas como inflamatórias, né? Isso mesmo. Então, existe realmente uma participação do intestino, é notável. O intestino, o paciente com fibromialgia, como a gente já falou no início, ele pode ter uma associação com a síndrome do intestino irritável. Então, porque são situações correlatas, né? É certo que passando por aquela sensibilização central que eu falei no início, mas existe essa relação. Então, não é algo assim completamente elucidada essa relação, mas é considerável, né? E é por isso que uma dieta que seja pobre em FODMAPs, em carboidratos, né? Carboidratos simples que eu falo, seja favorável ao paciente com fibromialgia. Tem outras doenças que podem desencadear a fibromialgia? Ou não? Não, eu consideraria que não. Ela surge só se for uma fibromialgia que a gente chama secundária. Como eu já falei, o paciente tem uma depressão e a manifestação interna do corpo
Certo. é através das dores generalizadas. Então, mais a causa primária é a depressão. Então, a gente vai tratar essa fibromialgia quando tratar a depressão. Entendi. E como é o tratamento, aí já entrando na questão do tratamento, né? Diagnosticado o problema, como é o tratamento medicamentoso para fibromialgia? É a longo prazo? É a médio prazo? Como é que é? Vamos lá. Antes de tudo, com relação ao tratamento, a gente tem que entender os pilares do tratamento da fibromialgia, que não se baseia em medicamentos, Tá. certo? Se baseia em, principalmente, atividade física e alimentação saudável. Então, tirar aquele corpo inflamado. Como é que a gente tira esse corpo inflamado? Se alimentando bem, ou seja, não adicionando esses alimentos, como a doutora já mencionou, carboidratos, gordurosos, fritura, refrigerantes. Alimentos que a gente sabe que vai causar mais inflamação no nosso organismo e vai piorar esse quadro que já é inflamado. Então, é como se a gente jogasse alguma coisa que piorasse essa inflamação. Então, não fazer isso. Somado à atividade física, que é o principal, praticamente, do tratamento da fibromialgia, é a atividade física. É o paciente liberar ali endorfinas, liberar hormônios endógenos que melhoram bem esse quadro doloroso, que a gente chama que a endorfina é um opioide endógeno. Então, ter a soma desses pilares é de fundamental importância. Tipo, além disso, ter um sono reparador, dormir bem, fazer essas partes que só o paciente pode fazer, a gente não pode intervir. Mas falando de medicações, claro, existem várias terapias, várias classes medicamentosas que a gente pode somar a esse tratamento que o paciente vai estar fazendo, né? Que são as mudanças de hábitos que a gente chama, que é ele fazer a parte dele. Que aí, dentro das medicações a gente inclui relaxantes musculares, anticonvulsivantes, até mesmo opioides, feito o tramadol, que tem uma parte dele que é bem antidepressiva, porque ele inibe o sistema de recaptação de noradrenalina e serotonina. Tem os antidepressivos, a ele associados. Tem outras terapias que eu vou falar mais na frente, você pode chamar depois, que entra muito o método da dor, que é o bloqueio simpático venoso, que até chegou agora em alta o cannabis, com muita influência no tratamento da fibromialgia. E é isso. Algo acrescentado, doutora Eu vou Sandra? acrescentar. Vamos lá. Pois não. É o seguinte, é que o paciente fibromialgico, ele é um paciente de uma equipe multidisciplinar, né? Isso. Então, ele precisa De um do psicólogo. médico, ele precisa do psicólogo, ele precisa do nutricionista, ele precisa do fisioterapeuta, do educador físico. Sim. Então, seria um grupo de pessoas, até do terapeuta ocupacional, Até do trabalhando, acupunturista. o acupunturista, no caso Aí. aqui eu entro também, é um grupo de pessoas trabalhando, né, Aham. juntas para beneficiar o paciente, porque as pesquisas mostraram que o tratamento farmacológico, ele não tem evidência muito forte. Isso. As evidências maiores são do tratamento não farmacológico, e aí inclui a atividade física, como o doutor falou, e é extremamente, que foi a maior evidência, né? A evidência mais forte foi a atividade física. E Isso. qual atividade física? A atividade física é individualizada também para cada paciente. Isso. Só que existe uma recomendação Aham. maior das atividades aeróbicas, mas o Exatamente. paciente pode fazer yoga, pode fazer tai chi, É deve o que eu chamo fazer. do paciente liberar suor. Ele precisa liberar suor, que é a prova que está liberando endorfinas, entendeu? Ele precisa ou ele vai nadar, ou ele vai fazer hidroginástica, ou ele vai dançar. Então, cada paciente, na verdade, tem a sua modalidade Isso. de atividade Sim. física, mas que é fundamental. Aí entra o acompanhamento psicológico, né? Que é as técnicas de relaxamento, de controle dos gatilhos, de controle do estresse. Que aí entra o Isso. mindfulness, né? Entra a Meditação, né? Uma meditação, exatamente, o mindfulness é um Aham. tipo de meditação também, né? E, enfim, são várias as técnicas, Sim. a terapia cognitivo-comportamental com muita... Que o preserva com dessas alguma vulnerabilidades, evidência. né? Exato. A acupuntura vai ajudar também, enfim, todo um posicionamento, um direcionamento em prol da melhora do paciente. E é preciso que ele entenda isso, que ele pode melhorar e que as medidas não farmacológicas, que são essas, Aham. são muito melhores do que as farmacológicas, Isso. porque ele vai se frustrar se ficar sempre esperando a medicação ideal e a dose ideal. E é por isso Né? que ele roda tanto, porque Exato. se baseia apenas em tratamentos de medicações, Isso. vai passando pro médico, mas nenhum resolve. Vamos combinar que, assim, aí vem do lado do paciente, tá certo? Ele fica ali na zona de conforto.
né? O paciente? Porque quando Ele você... fica na zona de desespero. Eu acho Não, também. eu digo Coitado. na zona de conforto, veja bem, me entenda. Eu digo na zona de conforto porque, para o paciente, teoricamente, é mais fácil, entre aspas, e o médico passar a medicação, comprar e tomar e Isso. acabou. Não fazer a Outra parte dele, coisa é você exatamente. mudar o estilo de vida. Exato, Isso. exato. Não é isso? Exato. Realmente Né? você E até o definiu paciente bem. entender isso demanda um tempo, entendeu? Que é a parte dele que mais entra em conta. Sim. Porque o tratamento não farmacológico, que é o principal, Aham. não depende da gente. A gente instrui, fala, explica fisiopatologia para ele entender, ele pesquisa, Uhum. mas mesmo assim, fazer a parte é pior. É por isso que Porque ele começa a atividade física, vamos supor. Ele já, ai, doutor, tô morrendo de dor, já comecei a Desiste. academia e desiste. Tô já. Aqui sem nem poder andar direito, mas é Isso, normal. claro, é normal, porque ele também é mais sensível que uma pessoa normal. Sim. Então, claro que no dia seguinte ele vai estar com o corpo mais sensibilizado, mais dolorido que uma pessoa normal. Mas se ele não entender que é um processo, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, ele não vai a lugar nenhum. ele tem que compreender, como eu disse lá atrás, né? Que o paciente tem que compreender a sua condição clínica. Sim. É o principal. Por isso que o pilar mais importante do tratamento, do êxito no tratamento, é a educação do paciente. É ele conhecer a si próprio, conhecer as suas limitações e a síndrome fibromialgia em si, como ela acontece e como ela pode ser melhorada. Para que ele não deposite toda a esperança no Isso. medicamento, porque não é esse medicamento que vai trazer a cura, digamos assim, a melhora completa, nada disso. É um conjunto de fatores que vão ajudá-lo a ter uma melhora e que a atividade física não pode ser desprezada no primeiro impacto que ela causar, Isso, porque com certeza. cada paciente vai ter a sua atividade física. Uhum. E vocês estão falando aí essa questão do estilo de vida, então, ou seja, é um tratamento que está muito ligado à questão da mudança dos hábitos Isso. ao estilo de vida mesmo. Perfeitamente. E aí, qual a dica ou orientação que vocês poderiam dar, por exemplo, aos familiares desse paciente? Porque, como o doutor falou, é muito difícil ele sozinho conseguir fazer a parte que só cabe a ele. E, às vezes, o marido, a esposa, a mãe, enfim, né, pode ajudar nesse processo. Não é isso? Sim. Tem duas coisas importantes que eu vou colocar aí. Quando eu falei que é um paciente de uma equipe multidisciplinar, aí a gente entra na dificuldade de o paciente ter acesso a essa equipe multidisciplinar. Aham. Por exemplo, o paciente que é do SUS, né, que depende do SUS. Então, esse paciente é fibromialgico. Então, ele vai precisar de tudo aquilo que eu falei, do psicólogo, do nutricionista, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, mas ele tem dificuldade de acesso. Então, isso já é um Um problema. problema. Outro problema é o conhecimento, o entendimento, a compreensão e a Isso. aceitação dos seus familiares. Isso faz Exatamente. parte também da adesão do paciente e da sua melhora, consequentemente. Então, é fundamental que a família participe ativamente dessa peregrinação, digamos assim, desse tratamento, dessa exposição de luta mesmo. necessidades, né? Dessa exposição de necessidades, enfim, colaborem, né? Com o paciente. É Com o importante Quantas que vezes eu já escutei entenda. alguma paciente, mulher, em sua maioria, chegando, Ah. não, meu esposo nunca entende. Eu refiro minhas dores e ele duvida, fala que é manha, fala Olha que aí. que eu estou de brincadeira, que não entende, não entende. Então, a participação familiar nesse aspecto de entender a doença, de saber que ela existe e que ela não é nenhuma moleza, nenhuma criação do outro, é de fundamental importância para que aquele paciente possa lutar com o combate da doença. Então, ter essa orientação, chamar o esposo para conversar, explicar a doença, ele ter essa participação é de fundamental importância para aquele paciente conseguir ter forças para ir de encontro àquela doença, entendeu? Sim. Então, se não tem a participação familiar, se não tem o apoio, torna tudo mais difícil. O paciente desiste, o paciente se desespera, o paciente não vai a lugar nenhum. A questão da aceitação, né? Hoje também tem essa terapia da aceitação e compromisso, né? Que é estimulado que o paciente entenda a sua condição clínica para que ele
tem a aceitação e compromisso consigo mesmo. E esses familiares também devem participar desse tipo de terapia de aceitação e compromisso. Porque aí vai ser muito importante para a Isso. adesão e para o êxito do tratamento. Queria falar sobre o tratamento da dor, né? Especificamente, nesses casos. Como é que é feito Vamos esse tratamento, doutor? A dor se baseia. O tratamento da dor do paciente com fibromialgia vai depender muito do tipo de dor que ele apresenta. Certo. Tem pacientes que chegam para mim de fibromialgia que o problema mais forte nele é a depressão. É o desânimo, essa parte mais psicológica. Tem paciente que chega para mim que a principal é o sono não reparador, não consegue dormir nada à noite. Acorda como se tivesse nem dormido ou acordado, pior do que a noite anterior. Tem aqueles pacientes apenas que abordam a queixa de no final do dia estou morta, parece que passou um trator em cima de mim. Tem aquele paciente que chega que a queixa dele é dor generalizada, somente só. Dor muscular, principalmente. Então vai basear muito no tipo de queixa que ele apresenta para mim. Se chega falando que a dor é no corpo inteiro, aí eu vou usar certas medicações. Se chega falando que o principal problema está sendo essa tristeza por causa dessas dores, vou me basear em outro. Se chega falando para mim que, não, o sono é que está me matando, aí eu vou me basear em outro. Mas geralmente, quando o paciente tem aquela fadiga muscular exacerbada, generalizada, a gente se baseia em antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes. Mas, sem esquecer da participação multidisciplinar. Do psicólogo ativo, do nutricionista em cima, cobrando aquela dieta menos inflamatória, acupuntura, enfim. Tem que ter toda essa soma. Se for sozinho o remédio, não vai a lugar nenhum. Até porque os medicamentos, eles são importantes, sim, no controle da dor, no relaxamento muscular, mas eles têm efeitos colaterais. E muitas vezes o paciente refuta o tratamento, ele não quer saber do tratamento, porque ele se depara com efeitos colaterais. Então, ele desiste, porque ele começa a ter muito mais os efeitos colaterais da droga do que os benefícios da droga. E como ele não tem aquele outro lado do apoio, né, não farmacológico, do tratamento não farmacológico, aí ele acha que é só aquilo, só o remédio não está funcionando, entendeu? O remédio está fazendo engordar, o remédio está me deixando tonto, o remédio está me deixando sonolento, e aí ele vai para vários colegas, vai ficar andando, né? Em busca do tratamento ideal farmacológico, ele não está entendendo ainda como o medicamento pode ajudá-lo, até onde o medicamento pode ajudá-lo e a necessidade de outras formas de tratamento, né? Então, é preciso que realmente ele compreenda a sua doença, sua condição, né? Doença não, sua condição clínica. Entendi. A gente tem um quadro aqui no nosso videocast que se chama Mente Ativa. Que além de conhecer um pouco os nossos convidados, né, do que eles gostam de fazer quando não estão trabalhando, né, no seu momento livre, é uma forma também que a gente acredita de estimular as pessoas que nos assistem a também desenvolver, criar ou, enfim, cada vez mais ter atenção a esses hábitos que trazem esse relaxamento, esse bem-estar para elas. Né? Esquecer os problemas, Isso, né? Os porque estresses. uma coisa que chama muito atenção a mim, toda semana a gente está aqui falando sobre temas diferentes, doenças, problemas diferentes, com especialistas diferentes. Mas tem uma coisa muito em comum em todos vocês, é a questão da qualidade de vida. Alimentação, atividade física, momento de lazer, sono, água, consumo de água, são coisas que independente do especialista estar aqui, eles sempre trazem para a conversa, para a nossa conversa, esses aspectos. Então, a gente entende que esses momentos de descompressão, né? Esses momentos de bem-estar, ajudam as pessoas a lidar melhor, né? E por isso que a gente faz esse estímulo aqui através de vocês. Então, vamos conhecer um pouquinho vocês nesse aspecto, tá bom? Eu vou começar com a doutora Sandra. Ela mandou umas fotos aqui de viagem, de tudo. O que é que você gosta de fazer, doutora Sandra? Quando não está trabalhando, coisas que lhe dão prazer.
E é muita coisa que Tem dá muita prazer. coisa. Que bom! Eu administro bem a bom. minha energia. Então, assim, Me conta. eu adoro dançar. Eu danço dança do ventre, né? Olha aí. Eu malho, eu faço academia 4 vezes na semana. Uhum. E eu viajo. Porque viajar é muito bom Esse é o quando é maior escape. possível. É uma Que coisa bom. que eu gosto muito de fazer quando eu tenho É. tempo, quando é possível. Ah, Eu já na vou correria. programando a minha viagem no começo do ano, eu já vou programando as minhas viagens do ano. ai, que legal. E é assim, Procura viajar assim, quantas vezes no ano? Uma vez, 2 vezes? Uma média. uma média é umas 4. 4 vezes. Umas Então, 4 vezes no mínimo. olha aí, a gente tem fotos. Vamos Essa lá, aí as é um fotos. pouco antiga, eu tava com o cabelo ainda curto. Essa é onde? Aí eu Foz do tô Iguaçu, no acho. Canadá. No Canadá? Em Niagara aquela- Falls. Parece. Parece. Mas parece muito com Foz do com Iguaçu, Foz. que eu Cataratas. também Lembro conheço. E bastante. vale salientar que Foz do Iguaçu tem as cataratas de Iguaçu tem- são muito Tem a grande discussão, quais são as mais bonitas. São, Exato. não posso dizer. Eu acho que quem visitou as duas pode dizer que as nossas são mais bonitas, sem dúvida nenhuma. Entendi. Que mais? Olha aí. Aí Essa eu tô foi na onde? Alemanha. Na Alemanha. Não é, já foi em outro momento. Não, Já outra foi mais viagem. recente. Outra viagem, essa aqui daqui é já mais foi recente. mais recente. Legal, Alemanha. E essa ainda mais Essa. recente, que foi agora em abril, Ah. que foi para o Peru. Aí eu tô nas Salinas do Marai, que é um lugar lindo, que eu chorei, fiquei muito Foi. emocionada quando eu lembro desse momento aí, me mareja os olhos, porque é um lugar fantástico, é mágico, é místico, é bonito, é perfeito. Se eu pedisse para você dizer assim, qual a viagem que mais marcou, assim? Acho difícil. É difícil. Cada uma tem a sua contribuição, né? Sim. Para as memórias, para o crescimento pessoal. Viajar é mudar a roupa da alma realmente, e só vale a pena sim. Você curtir o lugar, você conhecer o lugar, você vivenciar. Eu acho que essa última foi uma que realmente eu fiz isso, porque eu vivi muito a vida deles lá, né? A vida legal. dos herdeiros dos Incas, né? Eu fui conhecer a história deles, eu fui aos monumentos dos Incas. Enfim, é uma coisa que realmente mexe muito com você. Eu fiquei bem tocada com Que tudo bom. que eu vi lá. Que bom, que legal. Muito bem. Tá aí então, doutora Sandra. Vamos agora saber do doutor Vitor. O que ele faz nas horas vagas para desestressar, pra aliviar aí as tensões do dia a Ou para dia? escolher momentos de prazer é difícil, assim, escolher um só, né? Mas coisas que eu mais faço. Treino também, malho. Atividade física. Assistir um filminho que eu chamo, em casa ou no cinema. Quando eu tô muito estressado, ligo logo um filme. Viajar, sem dúvida, está dentro desse grupo. Mas uma coisa que eu trouxe até diferente da doutora Sandra, eu gosto muito de fazer trilha, seja quadriciclo ou TV. Eita. Então, é Olha uma aí, coisa ó. que eu pratico, Eita, que eu uso mais para desestressar mesmo. Que eu vou para uma praia, eu vou para outro lugar e... Se você vai for no quadriciclo. Peru, você vai ter oportunidade de Isso, andar de já quadriciclo, escutei né? falar. nas Isso. montanhas lá, vai ser uma Isso. bem interessante. Olha aí, tá vendo? Você disse que faz atividade física. É o que? Musculação? Musculação. Só musculação. Musculação, às vezes eu brinco de tênisinho com um amigo, outra, mas Pois é. mas é coisa mais amador mesmo. Mas faz atividade física quantas vezes na semana? 3 a 4, não 3 mais a que isso, 4. porque eu não tenho tempo, infelizmente. Por conta das demandas de trabalho, né? É, É isso. a demanda Muito bem. exige muito, então, mas graças a Deus tá Eu assim. vou fazer, eu vou jogar aqui na mesa. Possa ser que você não lembre agora, mas um filme que você indicaria para quem está nos assistindo. Eita. Qualquer filme, que segmento for. O livro de Ali. O Livro de Eli. Olha aí, anotem aí, O Livro de Eli. Muito bem, a dica do Dr. Vitor. Denzel Washington, muito bom o filme. Olha aí. Seguindo aqui a nossa conversa, eu vou cobrar aqui a questão que o senhor colocou anteriormente sobre os tratamentos alternativos, né? Opa, Me conte aí. Quais são os Vamos lá. benefícios?
Quando os pacientes chegam para mim tendo tendo tido várias abordagens, mesmo com a participação multidisciplinar, mesmo com várias classes medicamentosas, aí eu parto para esses alternativos que incluem tanto a terapia canabinoide, Certo. que é o cannabis, seja CBD e THC, sempre a participação do THC, e o bloqueio simpático venoso, que é uma arma que eu tenho contra as crises de fibromialgia. Quando o paciente, vamos supor, chega a ser internada por causa da crise, eu uso sempre o bloqueio simpático venoso, que é a soma da lidocaína, que é um anestésico local, mais a cetamina ou ketamina, ambos endovenosos, certo? Então eu faço uma terapia mais associada a isso. Existe também pacientes refratários à fibromialgia que me procuram, que tem grande participação da depressão, e eu uso também a soma do bloqueio simpático venoso, seriado em algumas sessões, e que tem boas respostas. Uma paciente minha recente estava com a viagem para junho, não sabia se ia conseguir ir por causa dessas crises, e hoje ela está ótima, vai viajar semana que vem. Ligou, feliz da vida, dizendo que estava ótima. Então, a participação dessas terapias alternativas tem grande valia nesse momento de pacientes refratários. Tem pacientes que não tinha mais o que fazer e desde que eu comecei a terapia canabinoide, estão tendo muito bons resultados, mas varia muito. Tem paciente que tem resposta, tem paciente que não tem resposta. Então, é uma luta mesmo, é um tratamento complexo, não é simples, porque depende muito da participação do paciente, e tem muitos pacientes que procuram a gente como se a gente fosse o salvador, através de medicações, e não é assim. Não funciona assim. Tem que ter uma boa conversa, uma explicação muito clara, alinhar expectativas, porque eu não posso dizer para o paciente ou ele esperar que vai ficar zerado de dor, sem nenhuma dor, de nada. Não. Ele vai ficar num estado que ele vai ficar mais acomodado, vai ser dores suportáveis, vai estar numa situação aceitável para ele mesmo e tá bem assim. Mas dizer, não, eu vou ficar zerado de dor, doutor, não vou garantir isso. Entendi. É mais ou menos isso. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aqui um recado para quem está nos assistindo, para quem de repente ou sofre com a fibromialgia, ou tem alguém na família perto, né, que passa por esse problema. O que é que vocês diriam? Que orientações, que dicas vocês poderiam ou trazer ou reforçar novamente nesse finalzinho do episódio, doutora Sandra? Bom, orientações, né? Orientações que a gente pode dar ao paciente com fibromialgia, primeiramente, é que ele precisa de um diagnóstico, né? Ele precisa entender a sua doença, ele precisa compreender que há uma complexidade, que na verdade é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, mas que tem controle, que as terapias utilizadas são diversas e são complementares, na verdade, eu até não diria alternativas, mas complementares, e é importante ele insistir, ele não desistir, ele se conhecer, ele acreditar no autoconhecimento, na autogestão da energia, né? No controle dos gatilhos. Falei de autogestão da energia, porque é um paciente que tem fadiga crônica. Sim. Então, ele gerenciar essa energia, ele saber gerenciar essa energia é muito importante também, para não desperdiçar demais ou acumular demais essa energia, entendeu? Então, assim, é preciso todo um processo e que parte da compreensão da síndrome fibromialgica. Tudo que ele pode fazer por ele próprio, com a ajuda das terapias, né, complementares, é partindo da compreensão da sua condição clínica. Né? Pegando um gancho da doutora Sandra, a orientação que eu dou aos colegas que estão assistindo e que sofrem da doença é entender que ela não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, ou seja, é longo o processo, é não desistir, é insistir na terapia, na participação do próprio paciente no controle, fazer a parte do paciente, lutar na atividade física, se alimentar bem, buscar o apoio familiar, explicar o que sofre
aos familiares. Então, insistir, entender que não é uma coisa simples, não é uma doença que vai ter uma cura ou que vai ficar 100% sempre ou em algum momento. Não. É entender que ela vai ter um controle e esse controle depende muito, diria que 90% do paciente. Muito bem. Obrigada pela participação Obrigada de vocês também. hoje aqui. Bom estarmos juntos. Espero que Obrigado você aí de também. casa também tenha gostado das dicas, das orientações, de tudo que foi falado aqui. Aproveito para encaminhar esse episódio para família, para os amigos, enfim, para todo mundo cuidar ainda mais da saúde. Obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Você de casa, a gente se encontra na semana que vem, tá? Mais um episódio aqui com muito conteúdo e informação para você. Enquanto isso, vá aproveitando para assistir os outros episódios. Tem muito conteúdo aqui riquíssimo para você adquirir conhecimento e cuidar mais da sua saúde, tá bom? Obrigada por hoje, pela sua companhia. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá.